Bom dia! Estamos começando o programa Palavra de Esperança e é com grande alegria que chegamos até você para compartilhar que Cristo é a única esperança para a sua vida pessoal, familiar e para o mundo. Também para compartilhar um pouco da história da Primeira Batista de Belo Horizonte, uma igreja quase centenária, pois em março de 2012 completaremos 100 anos de existência. Estamos começando agora o programa Palavra de Esperança. Quanta diferença uma vida pode fazer? E eu gostaria de falar sobre a vida de Samuel. Nós vamos ler no texto de 1 Samuel, capítulo 1, versos 10 e 11, que dizem: Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Estamos vivendo dias difíceis para se criar filhos, mas não pense que é só hoje que é difícil. Nós vamos encontrar momentos na história que demonstram que em qualquer tempo e época sempre se enfrenta muitos e grandes desafios para se criar filhos. E o contexto em que Ana pede ao Senhor um filho não é um contexto fácil, é um contexto extremamente complicado. Primeiro, para ela mesma. Enquanto mulher, ela estava vivendo uma situação extremamente delicada. Naquele contexto, se permitia a poligamia, e o marido de Ana, Eucana, tinha uma outra esposa que, diferentemente dela, não era estéril. E a outra esposa de Eucana tinha filhos, e ela humilhava profundamente Ana. Ana estava depressiva e angustiada pelo fato de não ter filho. E naquele contexto, também ser uma mulher estéril era algo extremamente complicado, era sinal de maldição. Portanto, a situação de Ana era angustiante. Mas ela ora ao Senhor clamando por um filho. E o Senhor ouve a sua oração. E o Senhor lhe dá Samuel. E Samuel enche o coração de Ana de alegria. No capítulo 2 de 1 Samuel, Ana faz um cântico, uma oração ao Senhor, exaltando-o pela bênção de ter recebido Samuel. Samuel, portanto, fez diferença na vida de sua mãe Ana. Ele foi um instrumento para abençoar a vida de sua mãe e de toda a sua família. Mas não só a vida de Ana e de sua família foram abençoadas com a chegada de Samuel. O contexto histórico do povo de Israel no momento em que Samuel chegou também era muito difícil. O povo estava sendo oprimido pelos adversários, os filisteus, que eram inimigos naturais do povo de Israel, viviam oprimindo o povo. E a situação era extremamente delicada. Mas Deus usa a vida daquele menino na medida em que ele vai crescendo na presença do Senhor, e Samuel se torna um juiz para o povo de Israel. Ele se torna um libertador. E durante todos os dias da vida de Samuel, os filisteus não atacaram o povo de Israel. Então a vida de Samuel fez diferença, primeiramente para a sua própria família e depois para a vida do seu povo. Mas é interessante que Samuel também fez a diferença no reino de Deus. Naqueles dias o povo de Israel havia se afastado da presença do Senhor.
havia se corrompido, caído na idolatria, os líderes religiosos eram corruptos e estavam distantes do Senhor. Há uma nota interessante no livro de Samuel, nos primeiros capítulos, em que se diz que naqueles dias não se tinha visão, a visão do Senhor não era frequente, o Senhor não falava com frequência porque o povo estava distante. Mas nos dias de Samuel aconteceu o contrário. Deus começou a falar e Samuel reconduziu o povo a uma comunhão real e sincera com Deus. Deus se alegrou com a vida de Samuel, de modo que todas as palavras de Samuel, elas se cumpriam, porque Deus era com ele. O contexto era difícil, mas Ana colocou a vida do seu filho nas mãos do Senhor. O contexto em que vivemos também é difícil. Estamos vendo aí os jovens se envolvendo com drogas, jovens de classe média e alta se envolvendo com drogas, jovens da periferia se envolvendo com drogas e tantas outras coisas acontecendo que nos assustam. Mas eu quero lhe dizer que a vida do seu filho ou dos seus filhos podem fazer diferença. Ana fez algo que fez toda a diferença. Ela dedicou a vida do seu filho ao Senhor por todos os dias. Ela disse ao Senhor que Samuel lhe pertenceria por todos os dias da sua vida. E isso aconteceu. Dedique os seus filhos ao Senhor. Clame na presença do Senhor pela vida dos seus filhos. E eles vão fazer diferença na sua vida, na sua família, no nosso país, no mundo e certamente vão agradar ao Senhor. Quero orar com você por sua família. Então vamos orar nesse instante. Querido Deus e bondoso Pai, nosso sonho e desejo enquanto pais é que nossos filhos façam a diferença neste mundo. Que eles façam a diferença em nossas próprias vidas, que eles façam a diferença para o nosso país, que eles façam a diferença para o teu reino, que como Samuel sejam pessoas abençoadas, pessoas que vivam segundo a tua vontade e que vão abençoar aqueles que estão à sua volta. Nós dedicamos nossos filhos ao Senhor e pedimos que o Senhor os use para fazer a diferença neste tempo, que eles não se envolvam com as coisas que trazem destruição, mas com aquelas que podem fazer toda a diferença. É o que pedimos por Jesus, nosso Senhor e Salvador, aquele que é a nossa esperança de ter uma família abençoada e um mundo melhor. Amém. Voltamos em instantes com o programa Palavra de Esperança.